Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, vamos falar de aproximações lineares. Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje falando do exemplo 1 da nossa aula anterior, quando descobrimos, certo, que uma equação do plano tangente ao gráfico dessa função aqui de duas variáveis no ponto 1, 1 e 3 ela é dada como sendo z igual a 4x mais 2y menos 3. Ou seja, essa aqui é a nossa equação do plano, certo? Dessa função aqui no ponto 1, 1, 3. Ou seja, isso aqui é um assuntozinho da nossa aula anterior. Vocês podem pegar lá no nosso videozinho e verificar, beleza? Assim, tendo em vista a evidência visual nas figuras 2 e 3, a função linear de duas variáveis, L de x, y igual a 4x mais 2y menos 3, certo? É uma boa aproximação, certo? De f de x, y, quando x, y está próximo de 1, 1. Essa função L aqui, que acabamos de ver, ela é chamada, certo, de linearização de f em 1, 1, e a aproximação, certo, essa aproximação aqui, f de xy, certo, aproximadamente, ó, 4x mais 2y menos 3, certo? Ela pode ser chamada, certo? Ela é chamada simplesmente de aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente de f em 1, 1. Beleza, pessoal? Por exemplo, se você pegar aqui, certo, no ponto, vamos olhar aqui. Se você pegar aqui no ponto, ó, 1,1 e 0,95, a aproximação linear ela vai fornecer o seguinte, ó. Se você pegar ó, a aproximação linear, certo? Que é 4x mais 2y menos 3, e você substituir esses valores aqui, teremos o seguinte, que ela vai ser ó, 4 que multiplica x, só que x é 1,1, mais 2 que multiplica y, que é 0,95, menos 3, que isso aqui, certo, é igual a quem? A 3,3, ou seja, a aproximação linear no ponto 1,1 e 0,95 é 3,3. Isto é bastante próximo, se você observar, do valor verdadeiro dessa função que foi dada, essa função de duas variáveis. Onde essa função de duas variáveis ela foi dada como sendo 2x ao quadrado mais y ao quadrado, não é verdade? Então, se substituirmos, certo, esse ponto aqui, ó, novamente, ó, 1,1 e 0,95, isso aqui vai ser igual a 2, que multiplica 1,1 ao quadrado, mais 0,95 ao quadrado, que vai ser igual a quem? A 3,3. Beleza, pessoal? No entanto, pessoal, perceba o seguinte. Se tomarmos um ponto mais distante, 1, 1, como 2, 3, certo? Perceba que não temos, certo, uma boa aproximação. De fato, ó, se você observar, certo, o L de xy não é igual a 4x mais 2y menos 3. Então, quando você substituir, certo, por 2 e por 3, perceba, certo, que ele vai ser igual a quem? Igual a 11, certo? Enquanto que o f de xy, que é a função de duas variáveis, certo? Ela não é dada como sendo 2x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, quando você substituir também, perceba que ele vai ser igual a quem? A 17. Então, perceba, certo, que não temos o quê? Uma boa aproximação. Tranquilo, pessoal? Em geral, sabemos que a partir da equação 2, certo? Que uma equação do plano tangente ao gráfico de uma função f de duas variáveis que tem derivadas parciais contínuas em um ponto A, B, F, A, B, ela é dada como sendo ó, z menos e0. Isso aqui não é a equação do plano, certo? Que a gente estudou na aula passada, ó. Z menos e0 é igual à derivada parcial de f com relação a x, que multiplica x menos x0,
mais a derivada parcial de f com relação a y, que multiplica y menos y0. Isso aqui não é a nossa equação 2, não foi a equação vista, certo? Lá na nossa aula anterior, em plano tangente. Então, basta você substituir, ó. Z0 é quem? É f de AB. Então, substituindo aqui, levando ele para o segundo membro, vai ficar Z é igual a f de AB. Ele está aqui negativo, ele vai positivo. Mais, aí continua aqui, ó. Derivada parcial de f com relação a x. Certo? Aqui x0 é quem? É A. Y0 é quem? É B. Aí eu só fiz substituir, que multiplica quem? X menos x0 é A. Mais a derivada parcial de f com relação a y, certo? x0 e y0 é quem? É AB, respectivamente. Aí eu só fiz substituir aqui. Que multiplica o quê? Y menos y0, que é quem? Que é B. Isso a gente só faz substituir. Beleza, pessoal? A função linear, cujo gráfico é este plano tangente, ou seja, L de xy igual a f de AB, mais a derivada parcial de f com relação a x em x menos a, mais a derivada parcial de f com relação a y menos b, certo? Isso aqui nada mais é do que chamado de linearização de f em AB. Beleza, pessoal? E, certo? A aproximação, certo? F de xy aproximadamente f de AB mais a derivada parcial de f com relação a x, certo? Que multiplica x menos a mais a derivada parcial de f com relação a y, certo? Que multiplica y menos b. Isso aqui nada mais é do que chamado de aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente de f em AB. Tranquilo, pessoal? Pessoal, lembremos que para uma função, certo, de uma variável y igual a f de x, certo? Se x varia de a para a mais Δx, então, certo, você vai definir o incremento de y como sendo Δy igual a f de a mais Δx menos f de a. Assunto, certo, visto lá no cálculo 1, beleza? Então, ó, perceba o seguinte, perceba que você quer mostrar, certo? Você mostrou, certo? Que se f é diferenciável em A, certo? Eu posso dizer o que com isso? Que Δy, certo? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a derivada de f, certo? No ponto A, vezes Δx, mais epsilon vezes Δx, onde esse epsilon tende a zero quando Δx tender a zero, certo? Então, ó, visto isso, né, lá no cálculo 1, né, para a função de uma variável, agora você vai fazer o seguinte, você agora vai considerar, certo, uma função, certo, de duas variáveis e vai supor, né, que x varie de a para a mais Δx e que y varie de quem? De b para b mais Δy, certo? Certo? Ó, então, o incremento correspondente de z é dado como sendo, ó, Δz é igual a quem? A f de a mais Δx, b mais Δy menos f de ab. Vamos chamar, certo, esse incrementozinho aqui, que é o nosso incremento correspondente de z, de 6, certo? Pessoal, só para diferenciar. Então, ó, portanto, ó, assim, podemos dizer o que com isso? Que o incremento Δz, certo? Ele representa a variação de valor de f quando xy varia de AB para a mais Δx, b mais Δy, certo? Por analogia, certo? Com a equação 5, definimos o que? A diferenciabilidade de uma função de duas variáveis da seguinte forma, ou seja, tá aí a definiçãozinha, certo? Se, como foi dito, vamos definir da seguinte forma. Se z é uma função de duas variáveis, então f é diferenciável em AB, se Δz pode ser expressa da seguinte forma. Δz é igual à derivada parcial de f com relação a x, que multiplica Δx, mais a derivada parcial de f, certo?
com relação a y vezes ΔY, mais ε1 vezes ΔX, mais ε2 vezes ΔY, onde ε1 e ε2 tendem a zero, quando, certo, ΔX e ΔY tenderem o quê? A 0, 0. A definição 7, pessoal, que acabamos de ver, ela diz o seguinte, ela diz que uma função diferenciável é aquele para o qual a aproximação linear da equação 4, que foi vista agora há pouco, é uma boa aproximação quando x, y está próximo, certo, de AB. Ou seja, o plano tangente aproxima o gráfico de f bem perto do ponto de tangência. Às vezes, certo? É difícil usarmos a definição 7 diretamente para verificar a diferenciabilidade de uma função. No entanto, certo? Temos um teorema que nos fornece uma condição suficiente para a diferenciabilidade conveniente. Então, pessoal, o teorema diz o seguinte: se as derivadas parciais, certo? f de x e f de y, existirem perto do ponto AB e forem contínuas em AB, então eu posso dizer o que com isso? Que f é diferenciável em AB. Por exemplo, mostre, certo, que essa função aqui de duas variáveis, ela é dada como sendo x, que multiplica e elevado a xy, é diferenciável, certo, em 1 e 0, e ele quer que você determine sua linearização ali. Em seguida, ele quer que você use a linearização para aproximar f, certo, de 1,1 e menos 0,1. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro passo, certo? Para resolvermos isso aqui, é você simplesmente encontrar as derivadas parciais dessa função de duas variáveis, certo? Então, todos nós já sabemos, ó, a derivada parcial dessa função aqui de duas variáveis com relação a x vai ser igual a derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, aplicando a regra da cadeia, que todos nós já conhecemos, vai dar o quê? Y, que multiplica e elevado a xy. Ou seja, a derivada parcial de f com relação a x vai ser igual a quem? A e elevado a xy mais xy, que multiplica e elevado a xy. Depois, certo? Você encontra o que? A derivada parcial de f com relação a y, certo? Vai ser igual a quem? Derivada da primeira, certo? Com relação a y, que vai zerar, vezes a segunda, que vai dar zero, mais a primeira, que é x, vezes a segunda, que quando você fizer a derivada da segunda, vai dar o quê? Vai dar x elevado a xy. Multiplicando com o x aqui, você tem o quê? Você tem aqui a derivada parcial de f com relação a y, que é igual a quem? X ao quadrado, que multiplica e elevado a xy. Beleza, pessoal? Logo em seguida, certo? Encontrado as derivadas parciais de f com relação a x com relação a y, certo? Você o quê? Substitui, certo? Lembrando que ele está pedindo que você mostre que essa função é diferenciável em quem? Em 1, 0. Aí eu vou aqui. Quando você substituir, certo? O x por 1 e o y por 0, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a derivada parcial de f, certo? Com relação a x em 1 e 0 vai ser igual a 1. E a derivada parcial de f com relação a y em 1 e 0 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 também. Beleza, pessoal? Então, perceba o que com isso? Que ambas, né, tanto f de x como f de y, elas são funções contínuas. Portanto, o que é que eu posso dizer com isso? Que pelo teoremazinho anterior, certo? Eu posso dizer o que com isso? Que f é diferenciável. Beleza, pessoal? Já a linearização, certo? Ela é dada como sendo, tá aí a equaçãozinha dela, né? Aí basta você o quê? Substituir, certo? Substituindo, ó, f de 1, 0, né? Que é no ponto 1, 0, mais a derivada parcial de f com relação a x no ponto 1, 0, que multiplica x menos 1, mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0, que multiplica y menos 0, né?
Você acabou de encontrar a derivada parcial de f com relação a x no ponto 1, 0, que foi 1. Também encontrou a derivada parcial de f com relação a y no ponto 1, 0, que também foi 1. Aí basta você substituir. Quando você substituir aqui, certo? Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar que a linearização, certo? Vai ser igual a quem? A x mais y. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ó. Então eu posso dizer o que com isso? Que a aproximação linear, ela corresponde, certo? Correspondente, ela vai ser o que? X elevado a xy vai ser aproximadamente o que? X mais y. Portanto, certo? Eu posso dizer o que com isso? Que f de 1,1, certo? Menos 0,1 é aproximadamente, aí basta substituir, certo? Quem é x é 1,1, quem é y é menos 0,1, substituindo, isso aí é igual a quem? A 1. Então, comparando, certo? Comparando esse valor, certo? Com o valor real, certo? F de 1,1 menos 0,1. Quando você substituir na função que foi dada, que foi essa daqui, certo? Você vai perceber que ela vai ser aproximadamente o quê? 0,98, ou seja, um valor bem próximo de 1. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje, certo, pessoal? Obrigado, certo? E até a próxima. Valeu, pessoal.